É, meu amigo flamenguista, o Flamengo de Felipe Luiz é a nova bola da vez. A mídia esportiva está rasgando elogios ao Flamengo pela brusca evolução do time em tão pouco tempo. Vem comigo no vídeo que eu vou mostrar pra vocês tudo o que a mídia esportiva estão falando do nosso Mengão. De burro, depois dos 2-0 impostos pelo Mengão no sábado à noite, Zinho. O Flamengo, mesmo jogando fora de casa, Flamengo de Felipe Luiz dominou a partida, propôs a maior parte do tempo o jogo. Foi isso mesmo, Zinho? Foi, é só você ver a estatística aí, os números, né? Posse de bola, finalizações, mas vendo o jogo também, posição do Flamengo. O Bahia realmente, ele jogando em casa, aceitou o domínio do Flamengo. A gente vê o primeiro gol, mais uma vez, de um lateral esquerdo, né? Felipe Luiz chegou, o Alexandre fez gol no jogo passado, agora o Ayrton Lucas. O Flamengo impondo o seu jogo, com a posse de bola, trabalhando. Realmente o time joga melhor ou joga mais solto, mais leve. A gente vê um clima melhor, o time com a confiança de jogo maior também, os jogadores com movimentação, a postura tática que ele também colocou para esse time. Alguns jogadores ainda precisando melhorar, principalmente essa dupla uruguaia, Arrascaeta e De La Cruz, podem jogar muito mais do que estão jogando. O Flamengo, se não me engano, perde 7 jogadores, né, nessa data FIFA. O Felipe Luiz vai estar ainda com um grupo bom para treinar, para condicionar e principalmente o cara que perdeu o primeiro gol ali no jogo, o Gabigol, que tem esse nome muito citado com a chegada do Felipe Luiz, a recuperação, o Gabigol é titular. Realmente ele tem a confiança do Felipe Luiz, mesmo ainda não tendo feito gol, perdendo o gol como a gente viu ali no lance, ele tem essa confiança do Felipe Luiz que deixa ele jogando, que dá o ritmo de jogo para ele, que dá a minutagem para ele. Então agora com essa data FIFA, ele treinando, se condicionando mais ainda, a tendência é um Gabigol melhor, junto com o Bruno Henrique. E aí esse sonho dos rubro-negros de ainda ter esperança no campeonato. O Mauro Naves falou, tem um jogo a menos. Aí o Alcaraz, né, que entrou no jogo, no lugar do De La Cruz, bate o pênalti, o Gesto dá a bola para ele bater o pênalti, né, já no finalzinho, né, decretando a vitória do Flamengo, que foi merecida. Quando precisa de tirar do banco de reservas, bota o Alcaraz, bota o Michael, 20 milhões de euros. bota o Michael, né? E aí vai resolvendo a parada na parte ofensiva. O Gerson, de novo, jogou uma besteira. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Tem que botar o Gerson para jogar na seleção, né? Porque é um absurdo o que está jogando o Gerson. Eu sei que o treinador da seleção brasileira pensa também que esses jogadores que jogam no exterior têm uns confrontos mais difíceis contra as equipes mais difíceis, principalmente quem joga na Premier League, né? Que é o caso do Paquetá, mas o que o Gerson está jogando... Gente, é só ver o que ele fez nessa partida, né? O gol começa com a finalização dele, o goleiro rebate e vem o gol, né? Ele cria algumas boas possibilidades para o Flamengo fazer gol. Ele mesmo tem 2 finalizações que passam muito perto e que quase... Ele está sempre onipresente. Aliás, como perde gol o Flamengo, né? Mas todo jogo perde muito gol. Não, o Flamengo, porque cria muita possibilidade. Eu acho que o Zinho falou uma coisa. Mas o Mauro falou tanto de aproveitamento hoje aqui. O aproveitamento do Flamengo é muito baixo. Se o Flamengo fizesse metade do que cria, ganharia de 4-5 todo jogo. Metade do que cria. Metade só. Eu estou falando assim, se você vê, o Flamengo agora vai ter um tempo, de repente o Gabriel pode treinar mais, pode intensificar os treinamentos, finalização, né? Mas ele treinou bastante nos últimos tempos aí, né? Sim, mas mais feio foi treinar. Mas isso precisa aprimorar, né? Aprimorar. Ter esse refino na hora da finalização. Essas bolas que ele entra na área, ele não costumava perder. Falta um pouco de jogo também, de ritmo de jogo. Tem que estar mais inteirado com o time e tal. O Flamengo, gente, com todo respeito ao Bahia, eu respeito muito o Bahia. O Bahia tem um bom time. É legal ver o Bahia jogar, eu gosto de ver o Bahia jogar. Mas um confronto como esse... Não jogou mal sábado, né? Um confronto como esse, mas pegou um adversário muito melhor que ele. Você está falando de finalizações, até que nesse jogo, o Flamengo até que acertou quase 50% no alvo, que chutou 13 e acertou 6.
É bem melhor do que o Bahia, que o Bahia podia ter feito o primeiro gol com o Tassiano. Olha aí os números do jogo, ó. Olha lá, O 54. Flamengo teve mais posse, 54-46, finalizou mais, 13-9, finalizações certas, 6-2, grandes chances, 4-1, ações na área rival, é uma lavada, 29-10, e recuperações altas, 16-5, outra lavada. Mas tá vendo, ó, chutou 9 e acertou 2 no gol, o Bahia. O Flamengo até quase chegou a 50%, né? 6 sobre 13 ali, dá 40 e tantos %, que é o percentual alto, perto do que a gente tem visto, eu tô falando e reclamado desde o começo, percentuais de 30%, abaixo disso, inclusive. 15ª vez que o Rogério Ceni enfrenta o Flamengo. Esse dado é impressionante. É muito grande, né? Não ganhou com Fortaleza, não ganhou com o Cruzeiro, não ganhou com o São Paulo e tal. E nunca conseguiu Será que isso já vencer. aconteceu na história do futebol brasileiro? Treinador enfrentar em equipes diferentes o mesmo time 15 vezes e perder as 15? É uma boa estatística para ser levantado. É um bom dado para ser levantado. Agora, o Santiago Arias saiu do jogo ontem, pegou um avião e foi lá se apresentar à seleção da Colômbia. Mas ele podia ter saído dali para a cadeia. O pênalti que ele faz no Michael é muito violento, ele dá um soco, não é que ele faz uma falta, ele faz a falta, já seria um pênalti, cara, ele vira e dá um soco, é uma atitude, aí o árbitro ainda precisou ir no VAR para ver. Mas do jeito que ele saiu, ele acha que não fez nada. É, impressionante, também fiquei impressionado, com a cara de pau. Você viu o murro que ele dá? A gente, porque você tá brincando, né? É que ele pega com as pernas por baixo, aí ele fecha a mão assim, dá no rosto do Michael, podia ter machucado, enfim, o rosto... Tinha que sair preso. E ele foi um dos piores, se não o pior em campo. Aí acaba com isso aí, com essa cena. Mas é como disse o Zinho, parece que não aconteceu nada, né? Só antes da gente ouvir os dois treinadores, Zinho, você acha que o Alcaraz pode ser uma ameaça ao De La Cruz no meio campo do Flamengo? Olha, assim, depende daquilo que vocês estavam falando aí de o jogador tá chegando, ganhar condicionamento, se entrosar. Tava falando do Depay também no Corinthians, né? Sim. O Mauro falou assim, nesse momento ele pode ser banco. Por quê? Porque precisa melhorar, o treinador falou, o Ramon, ele é um jogador com a envergadura boa, jovem, tem força física e tecnicamente ele é um cara que até chega mais dentro da área do que o De La Cruz. Mas o De La Cruz, aquele De La Cruz que chegou ao Flamengo, aquela contratação bombástica e que ele estreou e foi muito bem, o problema do De La Cruz foi pós-Copa América. Eu acho que ele ainda é titular. Para mim, ele ainda é titular, voltando a jogar. Agora, se ele continuar não rendendo e esse garoto subir de produção, ganhar confiança, jovem, físico bom, tem técnica, é bom jogador. Verdade. Vamos agora ouvir os treinadores? Sim. Começamos por qual, Fabrício, meu garoto? Felipe Luiz, o vencedor da noite de sábado em Salvador. Fala, Felipe. Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério e corremos riscos em muitos momentos. Mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. Time com meio campo muito forte, muito qualificado. Também não falo da boca para fora que esse time aqui já está bem treinado. Esse time aqui eu não peguei um caos não. Esse aqui está bem trabalhado e são ajustes que eu quero dar sobre o meu modelo de jogo, deixar bem claro o que eu quero. Com relação à derrota, toda derrota ela incomoda, ela machuca. Eu falo sempre que a cada jogo que você está jogando e não consegue vencer o adversário, isso ele ao menos para quem gosta de vencer, é algo que incomoda. Sobre vaias, eu gostaria sempre, logicamente, que o torcedor estivesse feliz e aplaudindo a cada jogo, mas quando a gente não consegue o resultado, independente de contra quem seja ou da maneira que jogue, eu acho que o torcedor ele paga o ingresso e é inerente ao jogo, inerente ao trabalho ser vaiado. Ninguém gosta de ser vaiado, não conheço ninguém que goste de... Todo mundo gosta de ser exaltado pelo trabalho, nem sempre é possível. Eu respeito esse lado do torcedor e nós temos que tentar... novos jogos vão ser jogos difíceis aqui, nós vamos ter
Os 2 próximos jogos são jogos pesados também, como foi hoje, e nós vamos tentar fazer com que o torcedor reaja de maneira diferente, entregando um resultado diferente também para ele, mas é compreensível que o torcedor saia chateado. Deixa eu até, o Rogério falou ali no final, os 2 próximos jogos vão ser aquilo que o Mauro briga também. Todos os jogos são difíceis no Campeonato Brasileiro. Tem jeito. Mas eu fiquei curioso aqui. O próximo é o Cruzeiro em Belo Horizonte, pós-data FIFA, e depois 2 jogos fora mesmo, né? E depois o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. 2 pedreiras mesmo. Nesses 2 jogos do Filipe Luizinho, qual que você destacaria como maior virtude apresentada pelo time? Muito ele entender a característica que os jogadores do Flamengo têm e ele adaptar o esquema para os jogadores renderem o melhor. Eu costumo falar que assim, o Filipe Luiz, como é jovem, como treinador, ele está usando muito o que ele viveu com esses atletas. Como ele foi campeão com esses jogadores. Acho que deu um pipoquinho na internet do Zinho. Você pode seguir o pensamento do Crisan? Eu acho que sim. Primeiro ele está dando leveza para o time do Flamengo porque ele assume essa possibilidade de correr riscos, né? O que ele faz para correr riscos? Ele adianta os laterais, ele prende o volante está sempre preso e não deixa o zagueiro sair. Então o que ele faz? Ele segura sempre 3 na marcação. Como ele sabia que o time do Bahia tem uma forte pegada no meio-campo e qualidade na saída de bola do meio-campo, ele povoou o meio-campo e o Gerson fez essa diferença, né? Já que a gente citou os 2 uruguaios que estão na seleção do Uruguai, o De La Cruz e o Arrascaeta, mas eles não fizeram um jogo empolgante, né? O Flamengo fez um jogo empolgante, porque quando precisa mudar, quando precisa tirar do banco para dar satisfação para a torcida, o Flamengo é incomparável, né? Os jogadores que coloca em campo, os jogadores que bota para resolver a situação. Eu acho que essa desenvoltura ofensiva do time do Flamengo, esse desempenho, esse trabalho de bola do time do Flamengo de maneira ofensiva, mais agudo, mais chegada, mais frontal, mais agressivo, tudo isso faz diferença do trabalho do Tite, que era o que eu não gostava do trabalho do Tite era, cada um joga no seu terreno. Aquele aluga um 20 por 20, esse aqui aluga um terreninho 10 por 10. Posicional. Isso eu não gosto. Eu acho que o futebol, ele pode ter liberdade, o jogador tem que ter liberdade para trabalhar e criar, e é o que a gente vê agora no time do Flamengo. Tetra, por favor, já restabelecido o nosso contato, pode fechar teu pensamento. Você ficou até bem paradinho, cara, travado aí na imagem. Só assim para parar o teto. Acontece, o remoto, né? Não, a gente estava falando muito das virtudes do Filipe Luiz, com a sua pouca experiência como treinador, ele saber utilizar os jogadores muito pela memória que ele tem com os caras. Tudo bem, são jogadores saíram, outros chegaram, mas a maioria aí ele jogou junto, né? Então é muito legal ele com os métodos de trabalho dele, com a visão que ele tem de futebol, ele falou, vou correr riscos, mas me lembra muito aquilo, eu não gosto de ficar comparando não, mas assim, o modelo de jogo que ele usa é mais parecido com o do Jorge Jesus. Sim. É totalmente diferente do que com o treinador que estava antes aí. Então assim, ele bota o time para pressionar na frente, tenta roubar a bola no ataque, porque ele sabe que tem um time que é vulnerável sem a bola, é um time que quando é atacado dentro do seu campo sofre muito, né? E ele sofreu contra o Corinthians no segundo tempo. Então ele sabe que precisa desse time bem condicionado para pressionar na frente, roubar a bola na frente, ficar com a bola o máximo do tempo, porque é um time criativo. Ele tem essa virtude de trazer um ambiente mais calmo, mais leve, a confiança do torcedor, essa atmosfera boa que eu costumo repetir sempre. Então são virtudes com a presença dele. Eu estava olhando aqui a campanha, os últimos recortes, o último recorte do Bahia. Por que o torcedor vai perdendo a paciência? Porque é incrível, né? Primeiro que eu acho assim, que quando a Grupo City chegou, vai contratar e fez, e o Bahia fez um time muito legal e levou um técnico muito bom. Os 4 no meio campo todo mundo queria. Todo mundo queria, aí o Rogério, vai dar certo com esse time mesmo e tal. O Everton não jogou esse jogo, né? O Everton não jogou e o Filipe Luiz agradeceu, né? O Felipe fala na entrevista claramente, eu sei que a gente foi beneficiado. O Felipe chegou a dizer no auge do Flamengo ali, 19, 20, que o Everton representava para o Flamengo, não é comparar, o que o Messi representava para o Barcelona. Entendi, pois é. Não, ele sabe que o Bahia sem
O Everton não é o mesmo Bahia com o Everton. E tanto que ele fala que é o time mais difícil de ser enfrentado por causa desse quarteto ali do meio, que, enfim, podia ter até saído na frente, às vezes mudaria o jogo. O Tassiano teve uma cabeçada muito na cara do goleiro e tal, perde. E depois o Flamengo toma conta mesmo. Só que aí, pelo lado do Bahia, começa assim, o Bahia está na 7ª posição porque o Cruzeiro vacilou aí nos últimos jogos, então já estava em 8º. O Bahia, uma inconstância. O Bahia tirou o Botafogo, gente, da Copa do Brasil. Foi o Bahia que tirou. 1-1, depois ganhou de 1-0. Verdade. Aí ele perde para o Flamengo 2 vezes, sai da Copa para o Flamengo, mas 1-0, 1-0. Aí é o mesmo time que vai lá em Fortaleza, toma de 4-1. Mas quando recebe o Atlético Mineiro que vacila, que tem que poupar jogadores, que está preocupado com o outro, mete 3. Então é um jogo que o torcedor vai lá e fala, pô, como é que vai ser hoje? Nós vamos ganhar muito bem ou nós vamos levar uma bucha aqui? Esse último recorte tem sido muito irregular. Não é confiável ainda. Pois é, mas você vai falar, pô, mas tirou o Botafogo, a gente acabou de falar, o melhor time do Brasil, tá aí liderando. Do Rogério, foi o Bahia que tirou. Então, o sonho do Rogério transferido para a torcida era o Bahia na primeira página da classificação e classificado direto para a Libertadores. Entre os G4. 4. Quando você pensa nisso, quando você passa essa mensagem para o torcedor... Poderia brigar. Bom, menos Fortaleza está lá, né? Menos que isso... Com menos qualidade, um trabalho muito mais longevo, mas menos qualidade, o Fortaleza, o tempo todo, habitou o G4. Isso. Meninos, muito obrigado. Vamos lá, acho que aqui a gente tem algumas coisas para falar. Primeiro, mas começando com o básico. Dá para dizer que o Flamengo... Dois jogos, eu sei que são 2 jogos, mas do que a gente viu, tá jogando melhor? Muito melhor. Sério? Muito melhor. É outro time. Impressionante, né, cara? 2 jogos. Sim, sim. Cautela. O ânimo mudou completamente. Sim. Né? E ele conseguiu resgatar uma dinâmica com o quarteto ali. Quarteto não, né? São até 5 ali atacando. Né? Com muita qualidade. Você tem o De La Cruz, né? O Pulgar como o primeiro homem, o Gerson com a Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol, né? Que era um jogador... O último da fila lá com o Tite, ele ainda está abaixo, mas teve uma melhora, está sendo mais participativo. Hoje é um time muito mais agressivo, com e sem a bola, pressiona alto, perdeu, pressiona, criando muitas oportunidades, está criando com muito mais fluidez, né? Aquele Flamengo que a gente viu, principalmente que tinha uma dependência grande do Pedro, né? Explorava muito só o cruzamento pelo alto, né? A gente tem visto uma outra cara. Um time que tenta se aproximar, que ataca com muita gente. Né? E aí são as ideias do Felipe. O Felipe já tinha essas ideias como técnico ali do Sub-20 e do Sub-17, né? Pressionar alto, ter a bola, perdeu, já retoma o controle de novo. A única coisa que eu acho que ele precisa ajustar, e aí ele depende dos jogadores, deu pra ver que os jogadores deram uma resposta do ponto de vista de postura, né? Isso aí, ele ganhou o grupo, até porque ele estava nesse grupo por 5 anos como atleta de futebol do Flamengo. Mas o Flamengo tem desperdiçado muitas oportunidades. O Flamengo produziu para golear o Corinthians, não goleou. Sim. O Flamengo produziu para golear o Bahia, mas faltou eficiência. Precisa ser um time, né, com mais qualidade e mais frieza para converter as chances criadas. Mas com toda sinceridade, Felipe, para mim é uma outra equipe. É um time que, mesmo em 2 jogos, a gente viu até outras ideias dentro de campo que deu para ver como, né, essa reta final do Tite foi uma reta final de queda brusca, né, em todos os sentidos. E aí, Nicolete? Ele fez, você estava falando aqui com o Donan, o que os técnicos experientes, os técnicos ousados fazem, Sampaoli, até o Abel Ferreira, quando o Palmeiras está perdendo, é colocar 5 caras lá na frente, é pressionar com 5, é atacar com 5 e aí vamos ver o que dá lá atrás, né? Deu certo nesses 2 jogos, tem um ponto que muda muito, que é a parte anímica, isso aí é fato, como você falou, é postura, quando você tira o técnico também, nesse caso, colocando um ex-atleta que não tem experiência, bota uma pressão para os jogadores, fala, agora é com vocês, agora vocês que vão ter que correr. A gente vê também o discurso do Felipe Luiz mais autêntico do que o Tite, né? O Tite sempre, exatamente, sempre procurando meias palavras. O que você achou da vai da torcida? Como ser humano eu fico sentido. Não é muito próximo do torcedor, né? Então o torcedor fica mais confiante também, mas como provocação, você lembra quando o Tite chegou ano passado.
O Flamengo disparou, conseguiu bons resultados, todo mundo falou agora vai, agora tem técnico, agora tem um técnico experiente, saiu o Sampaoli, entrou o Tite e depois caiu na própria temporada. Então acho que é um início e ele vai sofrer essa baixa também nesse Campeonato Brasileiro, não tem jeito, não vai ganhar todos. Por isso que eu concordo até com você, tirando o Flamengo da disputa, porque eu acho muito difícil somar esses pontos para chegar lá no Botafogo, né? Tá muito longe aí, o Botafogo não vai perder tanto fôlego assim. Então acho que é difícil e o Flamengo vai oscilar, né? E tem uma Copa do Brasil que vai tirar, querendo ou não, vai tirar a atenção do Flamengo aí nessa reta final de Brasileiro. Eu acho que com o Felipe, o Flamengo se torna o grande candidato a título de Copa do Brasil. Vai ter uma melhora no Brasileiro, mas não sei se vai ser suficiente para uma taça. Eu acho que os times que estão de fato disputando o título, já citei hoje aqui. Botafogo e Palmeiras. E tem uma situação assim, que eu acho que é importante, além dessa parte anímica, da motivação, o Felipe esteve dentro do campo com a melhor versão de quase todos os jogadores ali. Então ele sabe como os jogadores ficam confortáveis dentro de campo. Então ele entende a característica dos caras. Esse é o ponto. Eu até acho que a melhor versão da carreira do Gerson é a que a gente está vendo agora. Também acho. Para mim é o melhor jogador do Flamengo na temporada. Também mais acho. Protagonista, versátil, merece convocação para a seleção brasileira. Jogando de ponta direita. Demais. Você bota na direita, na esquerda, como segundo, como um 10, ele joga muito bem. Só que eu acho que esse conhecimento que o Felipe tem da característica dos jogadores e o respeito que os jogadores têm por ele, porque ele é um cara, de fato, fora da curva, muito inteligente, um QI futebolístico, assim, muito acima da média, isso cria um atalho. Criou um atalho. Mesmo com pouco tempo, a gente conseguiu ver ali algumas ideias dele já dentro de campo. Vamos ver até que ponto também a parte física desse time vai permitir, né, esse tipo de rendimento, porque a gente sabe da fragilidade física desse elenco. Mas, por exemplo, a Arrascaeta e De La Cruz, que estavam se arrastando com o Tite, dá uma olhadinha o que eles estão correndo agora. Aí é muito também da questão do cara conseguir encantar, né, o jogador, né, trazer o jogador, né, dar confiança para o jogador e deixar ele confortável para jogar futebol. Vamos lá, sobre o Gerson eu concordo, acho que talvez só antes da lesão talvez fosse um debate Gerson versus Pedro, né, porque o Pedro, a gente viu como o Flamengo caiu, ele tirava coelhos da cartola, mas tá jogando demais. Sobre o brasileiro eu vou trazer de novo a Fórmula 1, Nicolete. Eu não traria, mas já que você trouxe, você me deu um gatilho. O Fernando Alonso era um cara muito interessante, porque quando ele chegava numa pista, e vocês vão entender, eu vou chegar, para não parecer que estou viajando, e ele sempre mirava o topo. Se ele fosse o terceiro colocado no Mundial, ele chegava sabendo que estava 12 pontos atrás, e se ele tivesse uma corrida razoável, mas saísse 9 pontos atrás, ele saía e falava isso, cheguei a 12, tô a 9. E eu não acho que o Flamengo esteja realmente na disputa, porque está muito atrás da matemática, tem a Copa do Brasil, acho que esse é o grande objetivo. E o jogo que ele não tem, né, o jogo a menos é com o Inter fora, convenhamos, jogo difícil, o Inter está jogando muito bem. Então não está escrito no papel que é aquele, tem -3, bota 3 aí, não é assim, mas pode ir lá e ganhar, claro. Se ele ganha esse jogo, aí eu acho que a gente tem uma curiosidade, porque hoje é Botafogo 3 pro Palmeiras, e se o Flamengo ganha esse jogo, é 3 e 3. Tendo o jogo Palmeiras e Botafogo. Se fosse o Fernando Alonso, nessa pegada, ele ia olhar e falar, acho que o Palmeiras consegue ganhar em casa, hein? Então ele consideraria isso como uma esperança. Só que os próximos jogos, a sequência dele não é simples. Porque ele... olha só que beleza. Eu ia olhar no celular, mas vou olhar aqui meio desgueia. Porque o meu monitor tá ali. Joga em casa com o Flu, tem em casa o Juventude, e aí o Inter fora, que é esse jogo a menos... Fora o Cruzeiro, em casa o Galo. Convenhamos, é um trio de jogos que é difícil imaginar, não, vai sair somando 15 pontos de 15 possíveis. Fala, dona. É importante focar naquele jogo contra o Fluminense. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo vai fazer o melhor possível no Brasileiro e se tiver a oportunidade, ele vai estar ali. Vai tentar ganhar. Vai tentar, né? Até pela mentalidade do Felipe. Só que aquele jogo contra o Fluminense é o jogo da modificação de data que foi adiantado. Por quê? Para o Flamengo, qual é o caminho mais fácil para levantar uma taça e a prioridade agora para o clube, para essa gestão? A Copa do Brasil. Sem dúvida. Então, jogar sem os jogadores que... O que vai acontecer? O Flamengo vai jogar com força máxima na Copa do Brasil. E o Flamengo achou algo benéfico para ele jogar desfalcado contra o Fluminense.
Então, assim, a própria instituição enxerga a dificuldade do título brasileiro. E o Fluminense até ficou meio quietinho ali, porque ele sabe que vai pegar um Flamengo mais desfalcado. É verdade. Então assim, ainda tem esse fator, né? E aí você vai pensar, quando chegar no jogo no Inter, que é o jogo atrasado, se realmente tá esses 9 pontos, porque pode estar mais. É isso. Porque se empatar, por exemplo, empatou com o Fluminense, ganhou ali do Juventude, a diferença pode aumentar. Então é complicado. Nicolete, é uma honra tê-lo aqui no estúdio, Nicolete. Pode chamar mais vezes aqui. Pode. Já fala de Fórmula 1. Vamos lá, eu adorei. Muito obrigado. O que pensava Hamilton sobre no título quando quase perdeu pro Felipe? Massa? 2008? Um chegou em quinto, você lembra que se passasse? Sim. A declaração dele, ele fala assim, eu não quero nem imaginar o que teria, porque ele perde o primeiro ano pro Raikkonen, no finzinho, e aí contra o Massa, ganhando, ele fala assim, eu não quero nem imaginar o que seria, e o pai o interrompe, dizendo, imagina, ganhou. Então é isso. O pai não deixou ele pensar. Quinto, né? Ele chega em quinto. É isso, que maravilha trazer o Nicolete aqui. Mas o diretor já começa, volta pro Mengão. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos bater a meta de 100 mil likes. E não se esqueçam de se inscrever no canal, pois ajuda muito no nosso engajamento.